Olá, boa tarde pessoal. Vamos começar hoje mais uma aulinha de geografia. Hoje é a nossa aula 16, né? Os objetos do conhecimento que estão relacionados à nossa aula consistem no território russo, né? A gente fala um pouco ainda sobre localização, os aspectos naturais, os aspectos socioeconômicos também da Rússia, tá? E todo esse assunto, né, boa parte desse assunto você pode encontrar na unidade 2 do seu livro didático, capítulos 4 e 5, tá? Então a gente vai complementando aí com algumas informações que não estão presentes no nosso livro. Então por isso que é tão importante a gente acompanhar as aulas, assistir, né, porque nem tudo vai estar no nosso material didático, ok? Então na nossa última aula a gente falou um pouco da transição, né, de como era a Rússia desde o Império até a Revolução, né? Nós tínhamos inicialmente os monarcas, né, os chamados czares, e eles foram destituídos, né, foram derrubados ali pelos sovietes, que os sovietes eram grupos, né, que se fortaleceram, foi um poder paralelo, se formou ali conselhos populares, né, de camponeses, de pessoas que se fortaleceram e conseguiram derrubar, né, de certa forma, esse poder, né, esses monarcas que vinham dominando o Império, a Rússia, né, por bastante tempo. Então, com isso, a gente tem a criação do Partido Bolchevique, né, e posteriormente esse Partido Bolchevique é substituído pelo Partido Comunista, né, e esse Partido Comunista, liderado pelo o grande líder Lenin, ele vem a reprimir, né, esses sovietes, porque ele acredita que eles são uma ameaça, né, para o seu poder. Então ele fortalece o exército, né, fortalece o Estado e ele acaba enfraquecendo esses sovietes. Então, um pouco de tudo isso foi tratado na nossa aula anterior, né? Se você se perdeu aí um pouquinho, retome essa aula, assista, relembre ali alguns assuntos para a gente avançar um pouco na aula de hoje. Então nós vamos começar hoje falando um pouco sobre a perestroika e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, o que é importante a gente saber? Desde que se começou, né, que se introduziu o socialismo lá por volta de 1917, o que aconteceu nesse período? A gente vai ter uma centralização política, né? Isso aí foi uma das principais características da União Soviética. Com essa centralização política, vai vir então muita burocracia, né? Muito entrave, muita dificuldade para se resolver, tomar diretrizes. E aí, o que vai acontecer com essa centralização? Tudo isso, né? Centralização do poder nas mãos do Estado, uma burocracia excessiva, vai levar a agricultura e a indústria civil, né, a um péssimo resultado, né? Ela vai demonstrar aí um crescimento negativo, praticamente nulo, né, na agricultura e na indústria civil, porque o Estado ele vai estar voltado ali para a produção somente para atender as necessidades da população. E outra questão, né, desse período aí que foi muito importante foi a repressão. Essa repressão a todos e qualquer pessoa que se opusesse, né, a esse regime, a esse modelo que estava sendo adotado. Até mesmo pessoas que faziam parte desse grupo, desses ideais, eles também foram reprimidos, tá? E aí a gente vai falar de algumas situações aqui. Então a gente vai ter Joseph Stalin, ele governou o país com mãos de ferro, né, com bastante liderança, reprimindo mesmo toda e qualquer pessoa que tentasse se rebelar, entrar de forma contrária contra o governo, né, contra o modelo que estava sendo adotado. Então ele governou de 1924 a 1953. Como a gente falou aqui, ele eliminou qualquer forma de oposição. Então, uma das principais lideranças, né, que fez parte do Partido Comunista foi o Leon Trotsky, tá? Esse cidadão que está representado aqui para vocês. Então, ele era um intelectual, né, uma pessoa muito sábia, e ele, de certa forma, ele demonstrava
uma certa oposição, né? Ele queria expandir o modelo adotado para outros países, né? E queria que a Rússia apoiasse esse modelo em outros países, mas o Stalin, ele não era a favor, né? Ele não queria isso, e por muito tempo, né, Trotsky ficou exilado, teve que fugir para outros países da Europa Ocidental, então ele ficou por algum tempo escondido, né? E ele acabou sendo perseguido e foi morto no México, né? Porque mandado aí por Stalin, então foram pessoas mandadas por Stalin que executassem esse ativista aí, porque achava que ele poderia ser contrário aos ideais daquele modelo, daquele regime que ele estava governando naquele momento. Diante disso, gente, várias outras pessoas que faziam parte do partido também, do Partido Comunista, eles também foram perseguidos, tiveram que se exilar em outras regiões, tá? Contudo, nesse período também houve um massacre de milhões de pessoas, tá? Elas foram confinadas em campos de concentração da Sibéria. Então, várias pessoas foram mandadas para essas regiões, né, e ficavam em campos de concentração, e aí você imagina as condições climáticas da Sibéria também. Então, tudo isso prejudicava e milhares de pessoas morreram, né, pessoas que eram contrárias à política adotada naquele momento. Outra coisa que foi adotada nesse período, né, nesse governo, foi a política do liquidificador. Que é essa política do liquidificador? Consistiu na tentativa de misturar as diferentes nacionalidades. Então, como nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente tinha ali pessoas de várias nações, várias culturas e religiões diferentes, né? Eram 15 países que integravam essa União das Repúblicas. Que era a ideia do Stalin? Se a gente desmembrar, né, colocar pessoas em outras regiões, né, com outras culturas, a gente, de certa forma, vai enfraquecer essas nacionalidades. Então, ele criou essa política do liquidificador, né, e ele conseguiu, então, espalhar pessoas por várias regiões, né? Ele pegava os russos e mandava para a Ucrânia, ele pegava pessoas de Belarus, do Cazaquistão, então ele mandava para outros locais como uma tentativa de enfraquecer essas populações, tá? Então, isso aí no futuro, a gente vai ver os vários conflitos existentes hoje, exatamente, né, devido a essa história, esse fato histórico aí, essa mistura de povos em diferentes territórios. E aí, consequentemente, isso vai repercutir, né, inclusive atualmente. A União Soviética, ela tornou-se uma superpotência mundial no setor armamentista, incluindo a corrida espacial, né? A gente sabe que eles se destacaram, se desenvolveram muito nesse setor, mas com isso deixaram de lado, né? Abriram mão de outros meios, outros recursos, e isso causou várias consequências, né? Chegou ao ponto de faltar produtos básicos, né? Alimentos, eletrodomésticos, sapatos, roupas, então tudo isso começou a faltar, porque o investimento era todo voltado só para o setor armamentista, né? Para a corrida espacial. Então, pessoal, as filas se tornaram parte do cotidiano, era uma coisa corriqueira, né? Comum, todos os dias. A grande maioria da população tinha que enfrentar várias filas para adquirir esses produtos básicos, né? Só a elite ali, os burocratas, né? As pessoas de maior importância que tinham acesso a esses tipos de produtos de forma mais fácil. Mas a grande maioria da população, né, ela ia enfrentar ali constantes filas para conseguir adquirir esses produtos. Aí, o que acontece? Surge, então, o secretário-geral, né, lá em 1985, Mikhail Gorbachev, né? Ele se torna secretário do Partido Comunista. Então, em 1986, ele já propõe a perestroika, que era uma reestruturação,
né? Então, eles observaram o desempenho da União Soviética muito ruim, né? Relacionado a outras grandes potências, outros países, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão. Então, a União Soviética, todos aqueles países em bastante dificuldade. Então, ele fez essa proposta, tá? Perestroika, que é uma palavra em russo, né? E a sua tradução significa reestruturação. Então, o que era a ideia? Foi uma proposta econômica e geopolítica para superar os limites do socialismo e da economia planificada. Porque essa economia, gente, estava estagnada, né? Não tinha crescimento, não tinha desenvolvimento. Então, era preciso apresentar uma nova estrutura, algum modelo que fizesse apresentar, de certa forma, um crescimento. Então, essa foi a proposta desse secretário-geral, que se deu lá em 1986. Então, a perestroika, que é a reestruturação, juntamente com a glasnost, então também uma palavra em russo que significa transparência. Então, o que vem a ser essas duas coisas aí? A reestruturação e a transparência era uma tentativa de diminuir a burocracia, né, que era bem severa, e permitir uma maior participação popular. Então, ele veio com essas novas ideias, com a tentativa de apresentar algum crescimento, né, para a União Soviética. Mas a gente tinha 3 grupos, né, que faziam pressão junto a essas propostas. A gente tinha um grupo, né, denominados aí linha dura, né? Esse grupo, eles tinham aquela corrente stalinista, né? São mais conservadores, são pessoas mais dominantes. E aí, esse secretário, ele até manteve algumas dessas pessoas no governo, né? Porque ele achava que essas pessoas poderiam apresentar um setor mais conservador, que essas pessoas poderiam auxiliar de alguma forma nessa nova reestruturação que ele queria. Aí a gente tinha outro grupo, né, dos progressistas. Então, eles também pressionavam para que as reformas fossem de forma mais rápida, né? E eles estavam achando que estava demorando muito, que tinha que ter uma abertura de mercado acelerada, né? Porque a economia planificada estava gerando muitos prejuízos, então eles também faziam certa pressão. E aí a gente tinha todas aquelas regiões, né, que faziam parte da União Soviética, todos aqueles países, aquelas repúblicas ali, que eles desejavam que, de certa forma, sua autonomia, né, faziam uma certa pressão, queriam, de certa forma, sua independência, tá? Então, nós vamos ter esses 3 grupos aí, fazendo certa pressão, né? E aí a gente vai ter o fim dessas reformas em agosto de 1991, tá? E aí vai acontecer um golpe militar. Lembra que eu falei lá para vocês que algumas pessoas que compõem esse linha dura aqui, que seguem ali a corrente stalinista, eles permaneceram no governo? Então, a gente vai aprender um pouco, né, sobre como que foi esse golpe militar que aconteceu aí com o fim dessa reforma, e a gente vai ver toda a reação popular ocorrida, mas isso na nossa próxima aula, tá? Para a aula de hoje a gente ainda tem outros assuntos aqui a tratar. Então, vocês entenderam aí como que funcionou na aula anterior, desde o Império até a Revolução, né? E aí a gente tem também as reformas aplicadas, né, a perestroika e a glasnost, né? E até chegar ao fim da União Soviética, que vai ser no ano de 91, e a gente vai ver como que aconteceu o golpe, né, e a reação de toda a população aí na nossa próxima aula. Para hoje, a gente continua aqui falando um pouco sobre os fatores que influenciam na distribuição desigual da população do território russo. Então, eu trouxe um mapa aqui para vocês, né, que vai identificar aí as áreas de maior ocupação urbana na Rússia, né? Nós vamos ter em maior destaque essa área a oeste, que está representada aqui. A gente já falou em outras aulas, né, que no território russo, a parte que está
presente dentro do continente europeu, é a área que concentra a maior população, tá? Então, o que a gente pode ver? Considerando as baixíssimas temperaturas aferidas no extremo norte, especialmente na região da Sibéria, que passa a maior parte do ano congelada, a população tende a concentrar-se na porção sul do país. Então, isso é verificado. Então, as regiões mais frias a norte, né, a gente vai ter uma menor ocupação territorial, e aonde a gente vai ter a maior concentração na parte sul, né, dessa região. E aí, bem interessante para a gente observar, aqui no mapinha, a gente tem a distribuição dos rios, né, nesse território. Aí você vê que sempre a concentração urbana está próxima, né, desses cursos d'água aí. Outra coisa que a gente já falou aí em aulas anteriores foi relacionada à taxa de crescimento natural negativo da população. Então, uma questão interessante, né, na Rússia, nessas regiões, a gente também, assim como na Europa, temos um crescimento negativo, né, chegando aí a menos 1,3%. Quais são os principais fatores relacionados a isso? Então, a gente vai ter uma baixa taxa de natalidade, né, os casais têm cada vez menos filhos, isso vem sendo registrado há várias décadas, né, e uma tendência observada em muitos países europeus. A gente estudou isso no primeiro trimestre, né, que na Europa acontece a mesma situação, e agravada na Rússia pelas dificuldades econômicas dos anos 90, quando o país sofreu a transição do comunismo para o capitalismo. Então, é uma questão muito importante, né? Então, a dificuldade econômica gerou também essa redução nas taxas de natalidade, né? Então, as famílias optaram por ter cada vez menos filhos. Então, não é só isso, é o que motiva, né, esse crescimento negativo. A gente vai ver algumas outras situações. A alta taxa de mortalidade, principalmente entre os homens em idade reprodutiva. Então, uma das situações também que vai contribuir para essa situação populacional da Rússia, né? 1 em cada 3 russos, tá? 1 em cada 3 morre antes de se aposentar. E as causas mais comuns são externas, como o alcoolismo, acidentes de trânsito e mortes por envenenamento, causadas por consumo de bebida alcoólica fabricada de forma clandestina. Tá? Então, na Rússia a gente vai ter uma mortalidade muito grande, né, relacionada aos homens, exatamente por questões de acidentes de trânsito e relacionadas ao alcoolismo, né? Então, a gente vai ter várias fábricas clandestinas, né? E então vai ter uma produção de bebida alcoólica que as pessoas vão consumir, podendo até morrer envenenadas, né? E aí tem a questão do tabagismo também, as pessoas começam a utilizar bebidas alcoólicas muito jovens, então os homens morrem muito cedo, muitos, né, antes mesmo de se aposentar. O número de mortes superou o de nascimentos em 12 milhões de 92 a 2007. Olha, é um número muito considerável, né? 12 milhões de pessoas durante esse período. Uma perda compensada parcialmente pela chegada de 5,5 milhões de imigrantes no mesmo período, né? Mas mesmo assim está muito longe de repor a população. A Rússia é um dos únicos países do mundo em que a expectativa de vida diminuiu desde os anos 60. De acordo com os dados oficiais de 2006, os homens russos vivem em média 60 anos, 15 abaixo da média europeia. Olha só a diferença. Para as mulheres, a expectativa de vida é de 72 anos. Então, uma diferença muito grande, né, devido a esses casos que a gente já falou aqui. Quais são os impactos disso, gente? Uma redução tão gritante na população, né? Nós vamos ter uma redução da força de trabalho, né, que pode resultar na queda da produção econômica. Se a gente não tem trabalhadores efetivamente, a gente pode diminuir, né, ter uma perda econômica muito grande. Investidores internacionais,
né? Então, se eu tenho a opção de investir em um país que está em crescimento, em outro que não tem uma população economicamente ativa para trabalhar, né, para consumir, então eu vou optar por investir em uma região que está em crescimento. Então, os investidores internacionais podem fugir da Rússia, né, de todas essas regiões. E outra questão está relacionada à previdência social, assim como a Europa, né, que a gente, com a redução da natalidade, no futuro nós teremos mais pessoas idosas e nós não teremos uma população economicamente ativa, não teremos os trabalhadores para sustentar essa população mais idosa, tá? Então, são algumas das consequências. O governo da Rússia encara a questão da taxa de crescimento negativo como prioridade nacional e oferece incentivos para que as famílias tenham mais de um filho. Então, eles já perceberam essa situação, essa dificuldade, e eles têm oferecido até um incentivo para as famílias, né, aumentarem ali o seu número de filhos. Para tentar reverter o declínio da população, o governo vem oferecendo desde 2006 estímulos financeiros para as famílias que decidirem ter o segundo filho. A estratégia teve resultados imediatos, com aumento de 130 mil nascimentos de 2006 para 2007. Né? Mas muitos especialistas acreditam, né, que isso é algo somente imediato, né, que a longo prazo que essas medidas não irão resolver, né? Até porque já se apresenta novamente essa redução, né? Nem com esses incentivos a população não tem se animado muito a aumentar o seu número de filhos. Outra estratégia do governo é estimular a imigração. Em 2006, o governo do ex-presidente e atual primeiro-ministro Vladimir Putin implementou um programa que visa atrair para a Rússia imigrantes de etnia eslava que falem russo. Então, a gente tem esses programas ainda de atração para imigrantes, né? E eu até coloquei um mapinha aqui dos principais movimentos migratórios, né? Então, as pessoas saindo da parte leste, né, e ocupando a parte oeste, a parte mais desenvolvida, onde a gente vai ter a maior atividade econômica, né? E aí vamos ter pessoas também vindo de outras regiões ocupar esses territórios da Rússia, né? Regiões do sul do Cáucaso, da Ásia Central, então ocupando aqui algumas regiões, da Moldávia, Ucrânia, né? E também vamos ter pessoas saindo da Rússia em busca da Alemanha e também aqui para Israel. Então, essa tentativa de trazer pessoas de outras regiões, né, é apoiada aí pelo governo para tentar reduzir essa questão populacional. Então, vamos avançar um pouquinho. A gente vai falar hoje também sobre a rede de transporte, né, no território russo, né? Então, o principal meio de transporte nesse território tão amplo, a região de maior extensão territorial do mundo, né, vão ser as ferrovias. Então, elas são muito utilizadas no território, estão destacadas aqui em vermelho, né? A gente falou em aulas anteriores também dessa questão desse território frio, né, da questão de ter alguns períodos em algumas regiões que a gente tem congelamento, né, de vários territórios. Então, da gente ter ferrovias, né, com material adequado para essas condições climáticas, né, para aguentar essas condições climáticas severas. Então, as ferrovias têm uma importância estratégica para a Rússia. O transporte ferroviário é a ligação de um único sistema econômico que garante o funcionamento estável das empresas industriais e entregas de mercadorias vitais para as regiões mais distantes do país. O transporte ferroviário é o transporte mais acessível para milhões de cidadãos da Rússia, né? Então, você vê praticamente a área de maior desenvolvimento, várias ferrovias espalhadas nessa região, mas ferrovias também que atravessam todo o continente, né? Então, de oeste a leste, elas fazem todo esse percurso aí. Nós temos aqui a Transiberiana, né? É um exemplo
dessa ferrovia que a gente está falando. Ela vai atravessando toda essa região de leste a oeste. Desculpem. A rede ferroviária da Rússia tem quase 86 mil quilômetros de caminhos de ferro, dos quais cerca de metade são eletrificadas, tá? Pelo comprimento total das ferrovias, a Rússia ocupa o segundo lugar, então ela perde apenas para os Estados Unidos, mas se a gente levar em consideração as ferrovias eletrificadas, que ocupam 43 mil quilômetros, a Rússia ocupa, então, o primeiro lugar do mundo, tá? Em ferrovias. Então, o escoamento de suas mercadorias, né, de seus produtos, é feito, então, através desse recurso, tá? Vamos continuar. Hoje a gente vai falar de alguns conflitos, né, que a gente vai ter nos territórios relacionados, né, a esse ambiente, aos países que compõem a CEI, a Rússia. E aí, pessoal, muito importante a gente saber, lembra lá da política do liquidificador, que houve aquela distribuição de pessoas para uma tentativa de enfraquecer as nacionalidades, né? Então, isso são os conflitos existentes atualmente, né? Então, pessoas de nações diferentes ocupando outros territórios. Então, o primeiro caso que a gente vai falar são os conflitos da Chechênia. A Chechênia está localizada nessa região aqui, vocês podem observar, né? Então, os conflitos ali estão relacionados ao separatismo, que é um dos problemas que afetam a Rússia, principalmente nessa região, tá? Pelo território checheno passa um importante oleoduto. Então, a gente está aqui, a Chechênia, ela vai estar entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, né? E aí muita da produção da Rússia, que é escoada até a Europa Ocidental, o petróleo, o gás natural, ela é passada pelos oleodutos, né? E esses oleodutos, boa parte desse petróleo sai dessas regiões atravessadas pelo Mar Cáspio, então vão atravessar essa região da Chechênia. Então, esse é um dos principais conflitos, né? A Chechênia é uma população que deseja sua independência, né? Mas se tornar independente da Rússia, mas a Rússia vê um potencial, né? Ela tem oleodutos passando nesse território, então seria um grande prejuízo ela perder essa área, um prejuízo econômico. A etnia chechena possui religião islâmica, não se considera russa e pleiteia a independência. Então, a população que vive nesse território, né, ela não se considera russa, ela tem uma religião islâmica. Então, por isso, eles se acham diferentes e pleiteiam, né, tornar esse território independente. Uma característica também que a gente poderia considerar importante da Chechênia é o tipo de solo existente na região, né, que é o Chernozion. É um solo riquíssimo, né, muito interessante para a agricultura, pela sua composição, um solo escuro, muito propício para culturas de trigo, né, então também seria algo que não seria interessante, né, a Rússia perder esse território também por uma dessas questões. Então, desconfigurou aqui um pouquinho, mas não vai atrapalhar, né? Essa questão política e religiosa deu origem a duas guerras, então, dois conflitos, né, por causa dessa religião, por causa desse oleoduto antiguíssimo que tem atravessando esse território. Então, alguns conflitos existiram, né, e ainda temos aí alguns probleminhas com a Rússia. O primeiro conflito ele começou em 1991, né, com o fim da União Soviética ali, e a Chechênia declarou sua independência. O governo russo não aceitou a declaração e em 94 enviou tropas do exército para combater os soldados chechenos, que foram derrotados em 1995. Então, houve aí já milhares de mortos, né, nessa situação, porque a Chechênia queria sua independência, mas a Rússia mandou ali os seus militares, né, e eles derrotaram os soldados chechenos.
Em agosto de 96, o governo da Rússia aceitou o cessar-fogo. E em maio de 97 foi assinado um tratado de paz. Então achou-se que estava tudo certo, né? Os conflitos realmente finalizaram, mas até então surge em 99 um novo confronto armado que deu início a uma segunda guerra nesse território, tornando aquele acordo, né, nulo, sem validade alguma. Os separatistas chechenos, eles passaram a organizar operações terroristas, tá, gente? E eles reivindicam mesmo qualquer atentado, qualquer situação que tenha, que aconteça, eles sinalizam, né, vão para a mídia e falam que foram atentados dessa população, né, ataques a escolas, a grupos que estejam reunidos. Então, tem vários ataques terroristas dessa população em território russo, entre as quais eles invadiram também a vizinha, essa república aqui, o Daguestão, também de maioria muçulmana, onde eles anunciaram a criação de um Estado islâmico, né? Então a Chechênia invade o Daguestão, né? Hoje também uma região de vários conflitos aí, e vai ser expulsa pela Rússia, que vai apoiar toda essa localização, tá? Os chechenos voltam para seu território, então são dois conflitos existentes nesse território. Temos ainda outros conflitos, né, da Abecácia e a Ossétia do Sul. Então, o que acontece? Desde sua independência em 91, a Geórgia, né, vive uma situação conturbada com vários conflitos internos. Então, esse território aqui, ele também passa por vários conflitos. Vocês veem, né, pessoal, é a região do Cáucaso, né, uma região montanhosa, onde esses terroristas, essas pessoas que estão tentando tornar independentes seus territórios, eles ficam nessas montanhas, né, planejando seus ataques. Então, tem uma situação muito conflituosa nesses territórios. Durante 2 anos, a Geórgia se afastou da CEI. Lembra lá que a gente já viu isso? Ela fez parte da CEI, né, inicialmente. Ela saiu por 2 anos. Em 2008, ela se desligou novamente do bloco por causa de sua relação conflituosa com a Rússia. Tá? A Geórgia e a Rússia vivem um certo conflito. A economia da Geórgia sofreu muito com as guerras, né? Mas ela atualmente apresenta alguns sinais de melhora. O que acontece? Na Geórgia, eles exportam minérios, carros e vinhos, e eles importam petróleo, medicamentos e trigo, né? Tem alguns parceiros comerciais, esses dados são de 2016, que são Azerbaijão, China, Turquia, Bulgária, Armênia e Alemanha, tá? A questão territorial relacionada aos movimentos separatistas das regiões, a Abecácia, essa região que está destacada aqui próximo ao Mar Negro, e a Ossétia do Sul, tá? Então, essa região é um grande problema de conflito, tá? Na Abecácia, os rebeldes criaram em 92 a República Autônoma da Abecácia. Um cessar-fogo foi alcançado em 93. E em 1990, a Ossétia do Sul declarou sua independência, mas a Geórgia lançou uma ofensiva militar contra essa população. Os choques terminaram após a mediação da Rússia em 92. O conflito tendia a ter um fim pacífico até agosto de 2008, quando a Chechênia atacou novamente, o que levou os russos a intervir. Pessoal, essa briga aqui é antiga, né, da Rússia e da Geórgia, porque eles até detinham algum relacionamento, né, tinham uma certa harmonia, até que a Geórgia, de certa forma, apoiou, né, aquele conflito aqui que a gente acabou de ver, da Chechênia, né, esse território, eles apoiaram a independência da Chechênia. E isso, de certa forma, foi o fim para a Rússia, né? Eles fizeram o quê? Então a gente apoia a independência da Abecácia e da Ossétia do Sul, né? E esse foi um dos principais motivos para a Geórgia se desligar da CEI, né? Não fazer mais parte do bloco econômico.
Então, esse conflito todo entre essas regiões fez com que a Geórgia hoje, né, se amparasse, se apoiasse, se tornasse aliada, de certa forma amiga, né, da União Soviética. Então, o que aconteceu? A gente sabe que a Geórgia não faz parte, né, da União Europeia, né, daquele bloco econômico formado, mas em 1º de julho de 2016, o Acordo de Associação União Europeia e Geórgia fez a zona de livre comércio entre as regiões, tá? Então, a Geórgia se beneficia desse critério, uma zona de livre comércio, tá? Um acordo entre eles, uma parceria. Não faz parte da União Europeia, mas tem esse acordo assinado, tá? Então, hoje a gente falou de alguns conflitos aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas a gente avança um pouco mais, falando sobre os conflitos e também do golpe militar e a reação popular ocorrida lá com o fim das reformas, né, da perestroika, da glasnost, né? E eu vou deixar um exercício também disponível aqui no AVA para vocês fazerem, ok? Assim como as correções dos exercícios anteriores também, eu vou deixar uma parte dessa correção já disponível para vocês acessarem, ok? Então, tenham um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula.